Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e temos uma dinâmica, uma palavra de Deus para cada um coração. Esta manhã de hoje, o dia 24 do mês 6. Sou pastor Egídio Limeira dos Santos, filho de Benício Maria da Conceição dos Santos, nascido no ano de 1959, dia 1º de setembro. E esta família é uma família misteriosa. Já vem de avô, de avó, de pai, mãe, irmão, enfim. Todos médios, todos mexem com a Umbanda. E eu, no meio desta família, eu nasci e com os 5 anos de idade eu já manifestava com Ogum, com Inhaçã, com Oxóssi, com Emanjá, com Amulu, com Nanamburucu, Baluaê, enfim. E a minha mãe me levou num terreiro de Umbanda para mim fazer o santo. E cada um desses santos, Ogum, Choruque, puxa Exu Marabô, Inhaçã puxa um cavaleiro chamado Serra de Fogo. Enfim, cada um orixá e cada um Exu, eles têm um tipo de trabalho, um diferente do outro. Cada uma entidade dessas, elas agem diferente uma da outra. Mas quando Deus tem um propósito, um plano, um projeto na vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem, de uma jovem, de uma família que elas se dedica a Deus e sacrifica-se no altar do Senhor, o milagre acontece com o tempo, através que nós se aperfeiçoamos e se entregamos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Mas a minha família não acreditava, não aceitava, e muito menos eu. Então, quando eu chego aos 13 anos de idade, eu já estava passando de uma parede para o outro lado. E eu fiz as obrigações durante há 21 anos. Eu fui raspado nas 7 nações, com guias, caboclo, orixá, exu, marinheiro, preto velho. E quando eu chego aos 25 anos de idade, eu me caso. Mas quando eu casei, eu já tinha várias amantes. Eu estava destruído na heroína, na cocaína, na maconha, no haxixe, no cocumelo, em drogas, em bebida. Cheio de amante, prostituta, desmantelado da vida, sem o amor e sem o temor de Jesus Cristo. E esses guia, orixá, essas entidades, cada uma diferente uma da outra, age no lar conjugal, age no lar financeiro, na saúde. Eles entram para destruir lá uma família e eles são perseverantes, eles não desistem, eles vão até que conquistam. Então, a gente vemos e meditamos mencionada esta palavra em fatos real, que eu fui lavado com ubi, com urudanha, urubô, amaci, fava da costa, espinho cheiroso. Passei nas 9 ondas do mar sagrado, as 21 muzenza, cheirei de orixá, quibuco de santo, muxacá, enguruci, recebendo todas obrigação, 21 anos de colhimento de roncó, de orixá, tronqueira de Exu, pege de santo, obrigação de praia, de cachoeira, mata virgem, cruzeada de caminho, cemitério e até na maré também. Essas oferendas e obrigação de 21 bode, de 21 saqué, galinha, galo, velas e, enfim, marafo de Exu, essas oferendas que foram dadas, foi um propósito, um preparo, feito rituais, onde eu adoei meu sangue a Satanás 21 sexta-feira da paixão para ter saúde, bens material, enfim. Eu consegui muitos recursos, muitas obrigações, muita fama com cantores e pessoas famosas no Rio, na África e no mundo inteiro.
Mas chega um momento que esses conhecimentos me levou a um abismo, levou a um despenhadeiro do inferno, onde eu passeava no inferno com vassouras de fogo, e todas essas obrigações, elas me causaram perca, prejuízo, problema, porque eu, satanista, bruxo, fiz o último escalão de magia negra, raspado em Queta, em Jixá, Moçambique, Catendê, Linhas Palanqueta e Nagô. E todas essas obrigações levou-me a ter várias amantes, bebida, droga, enfim, tudo. E todas as riquezas que eu consegui e conquistei, foi tudo ganhado com essas entidades. Mas baseado em Jó 42, a gente mencionamos e meditamos e vemos que Satanás foi até onde estava Deus, e Deus perguntou: de onde tu vens, Satanás? Ele disse: eu venho de rodear a terra. E Deus procurou para o diabo: e tu viste o meu servo Jó? Ele disse: eu vi, ele está muito bem. E Deus fala com o diabo, e o diabo diz: me permita que eu toque nele. E Deus diz: toca nele, só não na alma. E Satanás entrou, acabou com os 10 filhos de Jó, todos os bens materiais, tirou os amigos, as amigas, enfim, etc. E então a gente vê que entre 3 a 4 dias Jó estava na cinza, no pó, cabeça raspada, não tinha mais nenhum bem materiais, e viu seus 10 filhos sepultados. Ele enterrou aqueles 10 filhos. Todos os seus amigos vieram onde estava Jó e diziam: você pecou, você blasfemou contra Deus. Então, meus amigos e amigas, saibamos que quando o Satanás ele entra numa família, ele entra para destruir. Quando ele consegue, ele leva o homem a bebida, a droga, a prostituição, latrocínio, ele leva o homem a cometer delitos e pecado, ele leva o homem à falência. Mesmo estando nos caminhos do Senhor, se abrir uma brecha, ele entra. E quando ele entra um demônio, e depois daquele demônio que entra, a pessoa está afastada dos caminhos de Deus. Um comanda 7, de 7 vai para uma legião de 2.000 demônios. E as pessoas, elas têm se distanciado do caminho de Deus, têm afastado da presença de Deus, e elas culpam o irmão, a irmã, culpa A, B e C. Ora, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, são contra os principados, protestados, dominador das trevas, porque eles vieram para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu venho para que tenha vida e abundância. Então nós vemos que todos esses rituais que eu fiz de 28 anos, a riqueza, as obrigações, as amantes e as conquistas em bens materiais, enfim, me levou a uma situação qual eu sofri 11 acidentes de carro. E seria uma fatalidade se Deus não tivesse me ouvido e restaurado a minha vida. Então, cheguemos a um momento, a um tempo determinado dos propósitos, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, as orações das santas e dos santos. Chegou ao ponto que eu me cansei, porque eu perdi tudo para o mundo, com os desejos, as paixões, a ansiedade, e a gente vemos que todas aquelas obrigações e oferenda e todos esses rituais que são feitos, eu trabalho para ganhar dinheiro, ter fim lucrativo, e todas aquelas pessoas que elas me procuraram, elas davam bem, mas no final de tristeza, de perca, derrota. E seria marcante quando nós se entregamos ao Senhor Jesus, sacrificamos no altar de Cristo e renunciamos todo o nosso desejo, paixão, nosso pecado na cruz. Mas infelizmente, quando as pessoas entram, são com os sentimentos, as emoções, elas pensam mais em si próprias do que fazer a vontade do próprio Deus. Então tudo é pela fé. Tudo é ter o temor do Senhor e ser agraciado por Deus, porque Ele resgata o homem do pó, do monturo, e coloca na cadeira de príncipe. E um grão de areia com o Senhor Jesus, ele se transforma num grande castelo. E um grande castelo sem o Senhor Jesus se desmancha num grão de areia. Então, para que a gente seja livre
e liberto para chegar ao ideal qual eu cheguei a entregar minha vida para o Senhor Jesus Cristo, foi necessário eu ir diretamente arrancar a vida de um pastor. Eu acharia que a vida de um ungido de Deus, de um servo de Deus, poderia ser alguma coisa, mas não é alguma coisa, é tudo com Deus, é tudo ou nada. Então, eu atirando naquele homem, vitória do Espírito Santo, veio fogo dos olhos dele e eu caí por terra. Eu não me contentei com aquilo ali e eu fui internado na Santa Casa de Misericórdia, e ali todas aquelas entidades, aqueles demônios que eu se via, que me seguia, eles me levaram às profundezas do inferno, porque eu já era de lá, eu tinha 2 livros de São Cipriano, eu tinha 28 obrigações feitas e 28 ritual feitos em praia, em cachoeira, mata virgem, cemitério, encruzilhada de caminho. Tinha colhido os 21 roncó, as 21 muzenza, os 21 anos de Pegi, com pretos velho, caboclo, guia, orixá, santos, marinheiro, boiadeiro, mestre veremeiro, enfim. Mas quando eu caí naquela situação, qual eu ia cometer um delito, aquele homem estava revestido de todas as armaduras de Deus, e eu estava desprotegido, porque o homem servia a Deus, o pastor servia a Deus e eu servia o diabo. Então o que acontece é que eu levei um corte na cabeça e ali eu fiquei em coma. E eu ficando em coma ali, Satanás ele começa a escarnecer, zombar e disse: você é derrotado, falhou, você perdeu. E eu ali em coma, no fim daquele túmulo, eu vi uma pequena luz se acender e ali de repente Deus coloca o seu anjo e vem e toca em mim. E eu me levanto daquela situação e aquele mesmo pastor me leva para a casa de Deus, para a igreja. E lá eu aceito o Senhor Jesus, sou batizado com o Espírito Santo, com o tempo batizemos nas águas, mas com o tempo o Satanás fez de tudo para mim sair da presença de Deus e voltei para a situação pior 7 vezes de qual a primeira tinha acontecido. O que é que aconteceu afinal? Eu fui morar 3 anos e meio na rua, abandonado, sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém. Então, eu fui para 21 estados e cada um estado que eu ia, a situação era pior do que a primeira. Onde é que eu ficava? Debaixo das pontes, da Marquise, na rodoviária, voltei aos sepulcros, voltei tudo de novo, porque eu conheci o Senhor Jesus, mas eu não tinha me entregado a Ele completamente. Foi necessário eu voltar novamente, entregar minha vida para o Senhor Jesus Cristo, fazer uma nova aliança com Deus e renunciar todo aquele ritual que eu fiz, os 28 anos, e me entregar completamente ao Senhor Jesus, porque eu me afastei de Jesus, afastei-me da igreja, afastei-me da presença de Deus. Então foi um alto preço que eu paguei, e aquelas 177 velas de 7 dias, se é que eu acendia, para todos eles, ali se viu de perca, prejuízo, e se viu de cada vez amarração nos meus caminhos. Mas eu fiz uma nova aliança com o Senhor Jesus, e com a nova aliança que eu fiz, eu tomei uma atitude, e a atitude que eu tomei, a prioridade foi aquela de ser um vencedor, passar a ser um filho da luz, um filho de Deus vivo. Então a gente mencionando a dinâmica destas palavras, são qual a segunda causa será mais numerosa do que as primeiras, porque Deus ele levanta da cinza do pó, mas é necessário que se entregue completamente ao Senhor Jesus, e eu me entreguei por completo. Mas aí vem aquele holograma de um processo que eu necessitava de ter uma família, requeria fidelidade da minha parte, uma nova aliança com Deus, e eu volto para o primeiro amor e começo a trabalhar sincero diante da presença de Deus, obreiro, depois presbítero, depois evangelista e depois pastor. Mas eu pago um preço de 30 anos, não é de 30 dias, uma promessa de Deus para vir se cumprir na minha filha, na minha vida. Então, depois de 30 anos agora, é que eu encontro a minha mãe, encontro meus irmãos,
encontro as minhas 3 filhas, encontro 3 netas e 3 genros, depois de 30 anos. Todos os dias eu orava, todo dia eu clamava a Deus, e mesmo eu sendo pastor, mas o preço eu paguei. Por que este preço? É porque Jó, depois que ele perde seus 10 filhos, perde a saúde, depois que Jó é lapidado, curado, precisou ele ouvir a voz de Deus e orar pelos seus próprios amigos. E Deus o surpreendeu e honrou com 7 filhos, 120 anos de vida e mais bens materiais e saúde em abundância. Então, muitas vezes a gente vemos para todo o Brasil e fora do Brasil que de repente as pessoas pedem a Deus de manhã e já quer receber na mesma hora. Tudo requer compromisso, fidelidade, sacrifício para poder Deus vir honrar e bradar sobre a vida e sarar aquele trauma da alma, ferida da alma, sarar o coração. Porque se o coração não sarou, sarou fora e não sarou o interior, o inferior, não tem como Deus agir. Então, para que as bênçãos de Deus venham acontecer em nossas vidas, requer um compromisso. E esse compromisso com Deus, ele é muito sério. É uma aliança com Deus. E esta aliança com o Espírito Santo tem que esquecer todas as coisas velhas que foram feitas, e eis que novas coisas novas acontecem na vida. Mas para essas coisas novas acontecer, precisa ter uma fé sobrenatural divina no Senhor Jesus e ter uma obediência. E esta obediência tem que requer também uma coisa: perdoar todos os nossos inimigos, e tem que nós ter aquele compromisso de estar ali para frente, sincero perante a Deus. Então, eu cheguei agora a 31 anos de evangelho esperando uma vitória, uma benção, um milagre de Deus, clamando, pedindo a Deus todo dia. E agora faz um mês que Deus me entregou toda a família de volta, sarada, lavada e remida com o sangue do Cordeiro, porque Deus ele é diferente do homem. Deus ele tem paciência comigo e com você, que você nunca venha se desesperar no meio da sua luta, no meio das suas deficiências, das suas dificuldades, mas entregue categoricamente a sua vida para Jesus completo, diferente de paixão, diferente de ansiedade, diferente de interesse próprio, voluntariamente, para que haja uma mudança radical, uma metamorfose em sua vida, uma transformação. Esta transformação, para ver na minha, na sua vida, meu amigo e minha amiga, tem que se entregar ao Senhor Jesus completo, fora de religião, fora disso ou daquilo outro, etc. Então, para que isso venha acontecer, precisa que nós se entregue por completo. Aconteça o que acontecer, sofrer, deixado para trás o passado, ou tudo ou nada, mas tem que acontecer um milagre, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, né? A guia, nem a caboclo, nem a orixá, nem Exu, e nem muito menos a religião em si, passar a ser amigo, parceiro de Deus, filho de Deus, nem fala em Lucas capítulo 18, o versículo 7, e não fará Deus justiça pelo seu escolhido, que por ele clama de dia e de noite. Ora, me parece ser demorado, mas depressa defenderei meu justo. Então, meu amigo e minha amiga, o que acontece é o seguinte: quando o homem ele é nascido da água e do Espírito Santo, a vida se torna uma vida diferente, ele tem um compromisso, uma aliança com Deus. Mas quando nós se distanciamos do caminho do Senhor, afastamos de Deus, ele não vai se afastar da gente, mas fica difícil de voltar, porque os encostos levam uma falência a beber, a usar droga, a se prostituir, ter amantes, e ele leva o ponto até o homem chegar à sepultura. O Exu tranca a rua, ele fecha todos os caminhos do homem. Exu vira mundo, vira o homem de ponta cabeça, que ele vai andar a vida inteira abandonado nas ruas, no mundo, girando sem um lugar para ficar, sem um canto para que ele venha se apoiar. Igualmente é a casa na areia, diferente da casa da rocha. A casa da areia, o vento vem, derruba, mas a casa da rocha, ela faz o que? Ela permanece. Então, para permanecer nas coisas de Deus, tem que ter fidelidade, compromisso, ouvir
praticar a palavra de Deus e obedecer, é com ordem e decência. E a referência à palavra de Deus é que muitos não têm. Se convence, mas não se converte. Então, eu como ex-babalorixá, um ex-bruxo, eu sei para quanto custa essas pessoas que elas entram na igreja e saem. O espírito mal arranca do coração daquelas pessoas a palavra de Deus e elas agora vivem uma vida banal, com sonhos frustrados. E aí vem Ezequiel 13, elas falam coisa com coisa, são raposa louca do deserto, elas criam de si própria revelação, um espírito já divino e faz com que outras pessoas se desviem para cair nos penhadeiros fora dos propósitos de Deus, da palavra de Deus. Mas quando você entrega a sua vida completamente para o Senhor Jesus Cristo, você pratica a palavra, é sincero diante a Deus, você é uma árvore, e é uma árvore que dá bons frutos. As características de um servo e de uma serva de Deus é que haja uma mudança, uma transformação. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, de repente, a gente vê envolvimento, pessoas que vivem iludidas, porque o inimigo das nossas almas, ele tira os sonhos das pessoas. Ele coloca pensamentos maus, mas ele não conhece os pensamentos. E os pensamentos e os projetos bons e os propósitos bons vêm de Deus. E para vir de Deus tem que ser nascido da água do Espírito Santo. Quem é terra é terreno, quem é carne é carnalidade. Mas quem nasce da água do Espírito Santo é diferente, porque é diferente. Mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, das diversidades, as pessoas que entregar a sua vida categoricamente para Jesus, ela saiba esperar, ela se aposta das coisas boas de Deus, porque Deus, ele colocou o diabo, entrou nos caminhos de Jó, foi com a permissão de Deus, não foi que ele chegasse assim de repente qualquer coisa, Deus permitiu, mas menos que ele tocasse na alma de Jó, e Deus restaurou, Deus trouxe 120 anos de vida para Jó, Deus deu, e vida em abundância. Então, de repente, a gente vê quantas pessoas convertidas, babalorixá, bruxo, que nem eu fiz o último escalão de magia negra, e outros mais, porque entramos para ser vencedor, não entramos para ser fracassado nem derrotado, e nem muito menos aceitamos qualquer coisa para voltar ao mesmo caminho. Até porque conhecemos as escrituras sagradas, conhecemos o lado do mal. E quando a luz permanece, a treva vai embora. Então, para que seja livre e liberto pelo sangue de Jesus, requer uma confiança em Deus, uma perseverança. E temos uma plena certeza, sem sombra de dúvida, que quem se entregou completamente ao Senhor Jesus é vencedor. Então, que pelas horas que são, quem ouvir essa mensagem no Brasil e fora do Brasil, venha se entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo e não brincar, porque o inimigo, ele entra pelo sentimento, pelas emoções, ele traz ciúme, fofoca, diferença, atrapalha as famílias, desmancha o lar, carrega as pessoas a droga, a bebida, a falência, a pobreza, aquele espírito de miséria que leva a pessoa à lama e o lixo, são os encostos. E quando eles encostam nas pessoas, ele faz coisas terríveis. E para que essas coisas venham a haver uma conquista e uma restauração, precisa que a pessoa se entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo e elas tenham uma perseverança, fé e paciência e confiança no Senhor. Ora, Jó todo dia era humilhado pelos seus próprios amigos, pela sua própria esposa, excomunga esse Deus e morre, amaldiçoa o teu próprio Deus. E o que é que Jó falou? Fala tu como uma louca mulher, louvado seja o nome do Senhor, ele mesmo deu, ele mesmo tirou-me. Eu do ventre da minha mãe, eu vim nu e não voltarei para o pó. Então, ele teve uma perseverança, uma confiança que eu também tive, essa perseverança, essa confiança, para poder receber os propósitos, as dádivas, as bênçãos de Deus, a kadosh de Deus, para que o tempo de cantar chegou na minha vida, mas requer sacrifício. Não é que o inimigo, ele vai embora
sempre ele fica perseguindo, querendo atrapalhar. Mas eu quero deixar bem claro para o Brasil, para o mundo inteiro e fora do Brasil, que todas aquelas pessoas que elas se entregam ao Senhor Jesus, verdadeiramente, elas têm uma vida transformada, uma vida purificada, limpa pelo sangue de Jesus, porque uma gota do sangue de Jesus desfaz toda a aparência do mal, mas tem que permanecer na presença de Jesus todo santo dia. Então, a gente vê que uma pombagira, ela pode manifestar numa criança, num homem, numa mulher, num adolescente, ela manifesta em qualquer ser humano, em pessoas, deixo bem claro. E ali ela traz o desejo da pessoa se prostituir, beber, fumar e etc. Tranca-rua, ele fecha os caminhos e todos eles prometem coisa qual eles não têm, porque eles não têm nada a oferecer a ninguém. Então não estou falando de religião nem de dominação, estou falando da simplicidade, da pessoa que tem amor no seu coração, da pessoa simples, que tem o sobrenatural de Deus, que Deus passa a dizer: você é meu amigo, que ele falar com Abraão. E Jó ali se distanciava da aparência do mal. E de repente, as pessoas, elas têm abandonado os caminhos de Deus, não é porque elas querem, porque elas têm espírito de depressão, são perturbadas, complexadas, são pessoas que elas hoje vulto, falange, tem arrepio de frio, dor de cabeça, dores no corpo constante, raiz de amargura, trauma. Elas têm desejo de suicídio, porque o Exu Caveira, que é o cavaleiro de Amulu e de Manamburucô, com 7 catatumbas, ele traz desejo da pessoa se suicidar, da pessoa morrer. Ele leva a pessoa a chaga, a pessoa fica leprosa, fica entristecida, caída, abandonada. Exu Malandinha leva a pessoa a droga, bebida. Exu Ventania leva a pessoa de um lado para o outro. Marisia deixa as pessoas na lama, no lixo, não toma banho, não tem sucesso, não tem progresso. E muita gente brinca com a palavra de Deus, brinca de ser crente, aceita Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando adquire tudo que quer, larga. Aí o diabo se apodera, porque isso está escrito em Marcos 5, sobre a cidade de Gadara. Aquele homem vivia se coçando com pedra, grilhões de ferro, cadeias não sustentava ele, ele estava no meio do deserto. Mas quando Jesus chegou até onde estava aquele homem estava com legiões, 2.000 demônios, processo de demônio. E Jesus pergunta para aqueles demônios: são quantos? Ele diz: são legiões 2.000. Jesus perguntou só para perguntar, porque Jesus, ele conhece a minha, a sua e a nossa vida, e ele conhece quem é sincero e quem não é, e conhece a todos. Então, aqueles demônios pediram a Jesus: não manda que nós vá para o inferno, mas manda que nós entre nesta manada de porco. E Jesus, filho de Davi, não manda que nós vá para o inferno. Na mesma hora, aqueles espíritos imundos manifestou naqueles porcos, eles caíram no despenhadeiro do mar e todos pereceram, e o homem ficou limpo e purificado. E Jesus agora diz: vai ao templo, à sinagoga, e conta para os sacerdotes somente o que Deus te fez. E quando Jesus chega ali, encontra aquele homem sarado, curado, em boas perfeição, com outras características, mas os religiosos chamam com Jesus de Bezebu e expulsa Jesus da cidade. E quantas vezes, meu amigo e minha amiga, você sai do lixo, do pó, da droga, da bebida, sai desses nuvem negra, desses caminhos do mal, e de repente alguém começa a lhe apontar, alguém começa a lhe apredejar, alguém quer acabar com o seu sonho. Mas uma coisa eu tenho que dizer: este alguém que faz isso com você, você não tem que se queixar de A, nem B, nem C, do irmão, nem da irmã, não. Você tem que orar, porque isso aí são os principados protestados. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, são contra os principados protestados. E como vencer? Tiago 4, versículo 11: assujeitai vós a Deus, resistis o diabo, ele fugirá de vós. Então, quando nós se assujeitamos a Deus, se entregamos ele por completo, a droga vai embora, a bebida vai embora, o mal vai embora, a lembrança do passado, ela foge da nossa vida, até que você tem um novo avivamento, um encontro marcante, um encontro real com o Senhor Jesus. Então, para isso acontecer, requer oração, intercessão, campanhas, clamor,
e estar fiel e firme no altar do Senhor. Porque as tronqueiras de Exu, lá é cortado bode, é cortado todos os tipos de animal, feito todos os tipos de rituais e acendido todos os tipos de vela, Dom Marafo de Exu, raspa-pemba, Egdá, farofa, Dom Mironga, oferenda, despachos, enfim, lá no Pé do Santo eles dão mega para os orixá, feito com cerveja antártica, canela, com amazibi, sangue de animal, de bode, de saqué, enfim, mas eu nunca ouvi e nem nunca aconteceu de dentro de um terreiro de candomblé se corta um carneiro, se corta uma ovelha, corta bode. Por que corta bode afinal? Porque bode já é uma parte do diabo e a ovelha é uma parte qual pertence a Deus. Então todos os rituais que eu fiz e todo o trabalho que eu fiz durante 21 anos, de todas as obrigações que foram dadas, eu levei 3 anos e meio para ser livre e liberto pelo sangue de Jesus. E aí vai embora mais 30 anos para poder ter tudo aquilo que eu necessitava, minha família de volta. Aí eu pergunto para você e para mim mesmo, porque antes essa família não voltou entre 20 anos, ou 25 anos, enfim, de evangelho, é porque Deus ele tem um tempo marcado na minha e na sua vida, não é antes nem depois, é um tempo que você está preparado, proporcionado para ter as bênçãos divinas. Então, Oxóssi, ele traz um Exu das matas chamado Tiriri. Ele atua na vida sentimental, na vida financeira. Pombagira cigana, ela desmancha lá casamento. A Yansan, ela recebe padê com camarão, com acarajé. Corno Damião recebe caruru feito com todos os tipos de verdura. E você vai para a igreja, entrega a sua vida a Jesus, lá você tem a melhor alimentação, que é a água da fonte da vida que Jesus lhe dá, e a palavra de Deus que limpa, purifica, salva, cura e liberta, e restaura e traz uma vida em abundância. E mesmo assim, as pessoas, elas colocam a barreira diante de si, elas colocam muralha, elas colocam dizer, não, eu estou enfeitiçado, é oração contrária, é inveja, olho gordo. Eu quero te deixar bem claro nesta gravação para o mundo inteiro, que um lavado irmido com sangue do Cordeiro, lavado irmido com sangue de Jesus, a macumba não pega, o feitiço não pega, o ébano não pega, o ponto virado não quebra, não pega, a vela acesa não vai te atingir, porque a luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foram 28 anos e Jesus arrancou todos os mal da minha vida, porque ele é diferente do homem. Para o homem eu seria condenado ao inferno, mas lá eu já estava, e de lá Jesus, ele me resgatou. Então, todos esses dias, todos esses orixá, Ossanha, Emanjá, Doiá, Jonaína, esses orixá, Amulu, Baluaê, Oxóssi, Odé Caçador, Corno Damião, São Jorge, Xangô, Nanamborocô, Baluaê, cada um ela traz uns Exures, são cavaleiros africanos, com idiomas africanos, eles falam diferente. E quando entra na sua vida uma situação qual se dá brecha para o diabo, entra uma palavra chamada arerê, você fica sem ânimo, sem esperança, sem prazer de viver. Então você fica uma pessoa desmoronhada. Mas lá em Jó 42, versículo 10, mas o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Então o Senhor mudou a minha história por conta que eu tenho dado crédito e ouvido a palavra de Deus. Eu jamais me colocaria numa rede social ou gravar um CD ou enfim, etc., fazer uma coisa qual não tivesse na minha vida. Por que eu estou fazendo um novo trabalho? Porque eu tenho uma nova família, uma nova vida em Cristo Jesus, mas eu tive que esperar para isso acontecer 30 anos. Tem pessoas que ela sobe monte, desce monte, e ora, vejo subindo, descendo, mas ela não se vigia um momento sequer. Porque os sentimentos, as paixão, os desejos, todo mundo tem, mas é obrigado que a gente rejeite todas essas coisas qual não são coisas boas para a nossa vida. Não vale a pena você ter um momento de prazer e viver a vida inteira no inferno. Então,
as pessoas vivem um momento de alegria e vivem uma vida completa no inferno. Não estou dizendo que você não pode se divertir e tal, etc. Mas a melhor parte que tem é que se entregue ao Senhor Jesus Cristo. João 14, versículo 6, ele disse: eu sou a verdade, o caminho, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nem o ar que nós respiramos, nós não pagamos. Então, todas as pessoas que elas frequentam esses lugares, todos os trabalhos que eu fiz no mundo inteiro, todas as pessoas se deram bem. Eu perdi 21 imóveis, perdi 40 e poucos terrenos, perdi um apartamento em Salvador Lira, eu perdi mais de 10 mil pés de coqueiro numa fazenda, perdi carros que eu ganhei, perdi 570 milhões de cruzeiros que eu ganhei. E tudo aquilo que for ganhado com os Exu, com as entidades, foram desmanchados em cinza. Então, hoje eu tenho uma vida em abundância, porque eu tenho Jesus na minha vida, o Espírito Santo, e tenho uma nova família. A minha filha mais velha, hoje ela está com 33 anos. A outra, encostada mais velha, tem 30 anos. E a mais nova, 24 anos. 3 diamantes preciosos são as minhas 3 filhas e 3 netas. Forma 6 princesas de Jesus e 3 príncipes. São 3 genros que Jesus me deu, mas requeriu sacrifícios de 30 anos. Então eu fiz um culto de ação de graça ao Senhor Jesus e ele mudou o meu cativeiro, a minha história, que nem mudou de Jó. Então, para essas coisas acontecer, é necessário que a gente deixe as coisas velhas para trás e permaneça na presença de Deus. Tudo deixado para trás, se coloque à frente de um espelho, vista uma roupa nova, pegue uma Bíblia nova e coloque um propósito diante de Deus. E este propósito você encontra em Apocalipse 3, o verso 8. Eis que eu conheço as tuas obras, e perante a ti eu abro uma porta, e a porta que eu abro, homem nenhum pode fechar, e mesmo tendo pouca força, guardasses a minha palavra. Uma família, para ter vitória, ela tem um culto racional pela manhã, ela tem súplica, intercessão e oração ao meio-dia. Ela à noite ela tem oração. O provérbio 3 diz: filho meu, guarda minhas palavras, em teu coração acrescentarei teus dias de vida. Mas, ora, de repente o filho do peixe é peixinho, e o filho do crente, nem todos são crentes, mas os que são nascidos da água do Espírito Santo têm um brilho, e os que ainda não nasceram requerem que a palavra de Deus venha tocar, e você venha ouvir a palavra de Deus, venha para os caminhos do Senhor. Porque se o compromisso que eu tinha era com guia, com caboclo, orixá, santos, Exu, preto velho, marinheiro, boiadeiro, baluaê, nanã, e todas aquelas entidades que eu servia para elas, eu dava obrigação para elas, dava tudo, eu dava 77 a cursi, que era a média de R$77. Hoje o orixá cobrava 87, já cobrava mais. E Jesus, ele não tem lhe cobrado nada, meu amigo e minha amiga. É dom gratuito de Deus a salvação, são um dom qual está. Você tem livre-arbítrio. O que é que você quer da sua vida final? Então, eu cheguei ao ponto de comer lixo na rua, comer casca de banana na rua da amargura, porque a ira, a soberba, a ignorância, o ciúme, a fofoca, a contenda, ela provém dos inimigos, ela provém dos encostos, provém do diabo, porque Deus é amor. Então, o João 8,32 diz que nós temos que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pois se libertar, verdadeiramente você é livre. Mas como eu sou livre e liberto, eu não levo a palavra para um amigo, para uma amiga, para uma criança, para um jovem, para um adolescente,
para meu vizinho, vivo cheio de intriga, de contenda, e vivo uma vida desmoronada, falo de uma família que eu não tenho, falo de uma saúde que me não existe, começo a pregar heresia, hipocrisia, fazendo coisas a banal, coisas qual não está nos projetos, nos estatutos de Deus, eu não aprendi, já quero ensinar. Bem melhor ser um aprendizado do que ser mestre. Mestre é o Senhor Jesus. Esse é um mestre que ele desmancha todas as obras do diabo e te dá vida em abundância. Então, para que nós cheguemos ao ideal daquilo que Deus quer sobre as nossas vidas, requer um compromisso. Não é eu querer para mim, tudo eu peço a Deus, toda hora eu quero. Deus me dê um carro, me dê uma fazenda, me dê uma esposa, me dê filho, me dê saúde, me dê trabalho. Onde eu não dou nada para Deus? Ou você ainda não parou para ler João 3:27? E disse-lhe João: homem nenhum recebeu coisa alguma que não venha do alto, o que vem do céu, o que vem de Deus. Então, para que você tenha propósito, promessas divinas, você tem que ter a simplicidade, tem que ter amor e fidelidade no seu coração, na sua vida. O sacrifício, nós fazemos os desafios da vida, ele vem, mas você tem o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele não tem nenhum direito de apontar para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não tem nenhum direito para entrar numa família que é lavada e remida com o sangue do Cordeiro, uma família que tem alcança novos horizontes, uma família que ela brada, que ela triunfa. A família triunfante é aquela que conhece ao Senhor Jesus. Então, quando a pessoa age com espírito de engano, de adivinhos, com mentiras, fofoca, contenda, com levantes, esses retalhos do inferno tem que cair por terra. Essas hipocrisias e heresias tem que ser lançadas por terra e tem que ser neutralizado pelo sangue de Jesus, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos aceita como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Aí as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixou de matar, de roubar, de adulterar, deixou de mentir, deixou de enganar, deixou a fofoca, deixou o ciúme, deixou a contenda e leva uma vida reta perante a Deus. Aí Deus muda a história, Ele muda o seu e o meu cativeiro, porque Ele é o Deus que Ele tem a palavra de perdão, Deus provedor, Deus que dá vida em abundância. Então, a gente tem visto as pessoas que elas estão dentro da igreja, elas perdem o casamento, perdem o lar, perdem a família, perdem o ministério, e no lugar de todos ou alguns dos irmãos lá reunir um propósito, fazer uma campanha de fé, expulsar aquele mal daquela família, elas fazem é glorificar. Isso aconteceu comigo, meu amigo e minha amiga. As pessoas, elas me arrastaram até o chão, me apredejaram, levantaram calúnia, fizeram de tudo para me ver na lama, mas acabei seguida, porque lá nas cartas de Gênesis capítulo 28, verso 10, mesmo Jacó tendo roubado seu irmão Esaú, Deus honrou e surpreendeu, mas ele pagou um preço de 14 anos. Então veja bem uma coisa, que aquele paralítico de Betesda, ele passou 38 anos para receber uma vitória. Aquela mulher do fruto de sangue passa 12 anos, José do Egito passou 12 anos para receber uma vitória. Então aquele outro cego de João 9, que é lavado no tanque de Siloé, que Jesus faz lodo e unta os olhos dele, ele passou a ver, mas era um cego de nascença. Então, para que nós venhamos ter um novo nascimento em Cristo Jesus, requer fidelidade e compromisso. João 6:35. Aquele que come da minha carne, toma do meu sangue, faz parte de mim. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Quem tomar desta água nunca mais terei sede. Então, as pessoas, elas se entregam por qualquer preço, por qualquer coisa, ela não olha que o mal está entrando. O mal, ele não bate na sua porta, ele entra pela brecha. A frieza espiritual vem: hoje você está na igreja, amanhã, depois tal, e de repente entra um desânimo, entra um distúrbio mental, que as pessoas se afastam, no lugar de outras pessoas, elas ir buscar aquele irmão, aquela irmã e orar, fazer campanha. Não, eles passam a ser pedra de tropeço colocada de sal, começa a glorificar daquela qual situação o inimigo colocou na vida daquela pessoa. Por que é que eu falo isso? Com uma boneca e um boneco, você separa um casamento com limão azedo, com alfinete, pó de corredeira, pó de pemba, pó infernal, o pó da andorinha, o contrachão de pombo.
Então, as 7 pembas com terra de cemitério é a desgraça, uma mercearia, desgraça uma vida de qualquer pessoa. E as pessoas ficam cegas, despercebidas, porque elas não sabem até a fonte do sobrenatural é a igreja divina. É o hospital de Jesus Cristo, onde ele cuida de todos. E para que ele venha cuidar de todos, é necessário que nós se achegue a ele. Então, lá nas cartas de João, de João 14, o verso 1, Jesus disse em palavra: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e ramos que não dão fruto, ele corta e lança no fogo. Então, qual é o fruto? As características de um verdadeiro adorador é recuar? Não, é permanecer na presença de Deus, não é dar lugar para o inimigo entrar, não é estar acreditando nisso, naquilo. Sim, é procurar fugir da presença do mal. Então, quem tem esta fé, esta confiança, essa perseverança, saiu do Egito, o Egito saiu de dentro dela, saiu da Babilônia, a Babilônia fugiu dessa vida, porque o Senhor Jesus, ele é diferente de predeiro, ele é carpinteiro. O predeiro, ele constrói a casa, mas a casa de repente dá pintura, reboco, tal, etc. Coloca tudo, mas a parede sempre está preta. É que Jesus falou para os escribas, os fariseus, os nazistas: vocês são com nem sepulcro caiado, brancos por fora, mas por dentro são cheios de ossos, imundiça. A maldição da sua vida, ela tem que sair da minha e da sua vida, porque você é comprado pelo um alto preço, pelo sangue de Jesus. Então, quando você se entrega a Jesus Cristo por completo, a sua vida é diferente, uma vida mudada. Você conta vitória. Qual é a sua vitória? A salvação. Qual é a sua vitória? Uma família vitoriosa. Você e sua casa. Atos 16:31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que servimos o Senhor? Porque nós se entregamos completamente. Bem melhor você morar numa casinha de palha, lá na roça, no deserto, no interior, do que você ter um grande prédio, um grande palácio e viver dentro do inferno. É bem melhor você comer um punhado de farinha ou um pão seco com água do que você comer um boi muito gordo e ser um direito da sua salvação. Então, a oferta, o dízimo e tudo que você der não vai ser coisas que você vai ter a salvação, a sua salvação individual. Ou você se entrega completamente a Jesus, ou não adianta estar apelando para mais nada, porque ele deu seu único filho ingênuo para quem nele crê não pereça, mas tem uma vida eterna. Mas, pastor, tudo isso que foram feitos e outras pessoas fazem e outros mais, Jesus perdoa. Ele perdoa a prostituta, homossexual, feiticeiro, criminoso, assassino. Não existe pecadinho e pecadão qual Deus não possa perdoar, mas tem que ter uma nova vida dali para frente, não errar, não falhar mais, não fazer mais nada daquilo que antes fez. 2 Coríntios 5:17. Eis que as coisas já se passaram, quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Então, você tem a chave da vitória, meu amigo e minha amiga. Mas precisa que você pare para ouvir a voz do Senhor Jesus. Volte o primeiro amor, entregue a sua vida para Jesus. Fuja da aparência do mal, faça que nem Jó. Então, meu amigo e minha amiga, Jó fugiu da aparência do mal, você se desvia do mal. Então, você vai ouvir agora uma oração em nome do Senhor Jesus e entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Agradeça, porque Ele é tudo na sua vida. Sem Ele nós não somos nada. Amado e querido Deus e Senhor nosso Pai, entrando diante da Tua presença, meu Senhor, sem Ti, meu Deus, nós não somos nada, meu Pai. Então o Senhor entra com uma providência divina sobre cada uma vida, cada um lar, cada uma família, aos civis, militares, governantes, às autoridades, presidente, os médicos, aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, no manicômio, no asilo, órfãos e viúvos, irmãos que estão abandonados de rua, debaixo das pontas da marquise, e aqueles que estão nas casas de recuperação, que o Senhor venha trazer uma conquista de uma restauração marcante e real em cada uma vida, meu Deus. Meu Pai, repreende todos os males, todos os principados, toda obra do mal, Senhor, que bata da retirada em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Cura do alto da cabeça, planta dos pés, desaloja todos os males, neutraliza toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, de faz todas as obrigações feitas em praia, em cachoeira, mata virgem, cruzada de caminho, em cemitério,
o Senhor venha neutralizar todos esses mal, meu Deus, pelo poder e autoridade do teu santo nome, que a Kadosh de Deus, a essência do Espírito Santo, a chuva seróide, Senhor, se derrame sobre cada uma família, cada um lar, que a tua infinita misericórdia, o teu amor venha alcançar todos, e todos que crêem, diga, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Tu és santo, adorado, só Tu és o meu Deus, poderoso, glorioso, Tu és tudo pra mim, Jesus, Tu te darei o meu louvor. Foi crucificado, eu sei como sofreu Jesus, seu sangue derramado foi, morreu na cruz por mim. Cristo vive, Ele reina, Jesus ressuscitou. Minha vida
hoje canto assim: sou um vencedor, sua graça vive em mim, pra sempre direi: te adoro, Senhor. Quero dar a ti, Senhor, sacrifício de louvor. É o meu Senhor e Rei, só a ti eu quero adorar. Soberano, eterno e justo, nos deu tua graça pra nos salvar. É quem vai julgar toda a nação. Tua face eu quero contemplar, teu Espírito que vive em mim me faz te exaltar. Elevo os olhos para os montes, sinto de onde o meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor Jesus. Tua graça é o que me basta, nada irá me calar. Contigo vou seguindo para no céu morar. Senhor, Senhor, Jesus, quero te adorar. Senhor, Senhor, é o Santo de Israel, tua glória aqui está, nada vai me impedir. Ó Deus, tu és escudo forte, eu sei, minha vida está em ti. Desde quando eu o aceitei, com seu sangue minha vida transformou. Tua face eu quero contemplar, teu Espírito que vive em mim me faz te exaltar. Elevo os olhos para os montes, sinto de onde o meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor Jesus. Tua graça é o que me basta, nada irá me calar. Contigo vou seguindo para no céu morar. Senhor, Senhor, Jesus, quero te adorar. Senhor, Senhor, Jesus, quero te adorar. Ó poderoso Deus, ao meu lado sempre está. Entrego minha vida em tuas mãos. Quero dar a ti, Senhor, sacrifício de louvor. És o meu Senhor e Rei, só quero te adorar. Elevo os olhos para os montes, sinto de onde o meu socorro vem. Meu socorro vem do Senhor Jesus. Tua graça é o que me basta, nada irá me calar. Contigo vou seguindo para no céu morar. Senhor, Senhor, Jesus, quero te adorar. 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 Deus, estou aqui para te adorar. Meu prazer é te louvar. Ergo minhas mãos para agradecer. O Senhor é o meu viver. Eu não sou merecedor, mas preciso do teu
misericórdia, Pai, é que me faz um vencedor. Deus, Tu é a luz do meu caminhar. Junto a Ti vou sempre estar. Lá na cruz pagou os pecados meus, pois por mim muito sofrer. Eu não sou merecedor, mas preciso do Teu amor. Tua misericórdia, Pai, é que me faz um vencedor. Santo, Santo é meu Cristo, para sempre vou cantar. Cantarei louvor eternamente. Sou livre, sou livre. Jesus é o meu escudo, Ele é meu protetor. Foi ao céu, mas enviou da glória o Espírito Consolador. Jesus é